A Suíça abriga um dos sistemas montanhosos mais complexos da Europa. Entre cumes elevados, encostas abruptas e vales profundos, os Alpes formam um mosaico de ambientes que variam com a altitude, a inclinação e a presença de neve ao longo do ano. Essa variedade cria zonas ecológicas distintas, campos pedregosos acima de 2.500 metros, prados alpinos, onde a vegetação é curta e resiliente, florestas de coníferas mais abaixo e extensas áreas úmidas irrigadas por rios glaciais. Além da diversidade de microclimas, cada faixa altitudinal abriga espécies que desenvolveram adaptações fisiológicas e comportamentais específicas. No topo, o oxigênio rarefeito e a temperatura baixa selecionam animais robustos e bem isolados. No centro da montanha, clareiras, arbustos e rochas abrigam herbívoros ágeis e predadores atentos. Mais abaixo, bosques úmidos e lagos glaciais sustentam aves, mamíferos aquáticos e anfíbios dependentes de estabilidade térmica e água de boa qualidade. Nos Alpes suíços, mudanças rápidas de temperatura, declives instáveis e ciclos sazonais pronunciados determinam a forma como cada espécie se movimenta, se alimenta e se reproduz. Mesmo entre áreas vizinhas, pequenas diferenças no relevo ou na exposição ao sol já modificam a composição da fauna. Este documentário acompanha essa estrutura vertical da vida selvagem. Seguiremos dos cumes frios às florestas densas, observando como predadores, herbívoros, aves aquáticas e anfíbios utilizam os recursos oferecidos por um dos ambientes mais complexos da Europa. Bem-vindo à Suíça selvagem. Sobrevivência extrema nos Alpes. As encostas montanhosas dos Alpes suíços formam um corredor natural, onde rochas expostas, coníferas densas e vales profundos se alternam em poucos metros. Nos topos, a vegetação é escassa e o vento constante remodela a paisagem. Mais abaixo, clareiras iluminadas surgem entre trechos sombreados de floresta. Riachos descem em curvas estreitas, transportando água do degelo para as áreas inferiores, enquanto vestígios de neve permanecem em pontos menos acessíveis. Essa combinação de relevo irregular, microclimas e vegetação fragmentada cria um ambiente dinâmico, onde mudanças repentinas de temperatura e umidade influenciam a movimentação da fauna local. Diversas espécies utilizam essas áreas como rotas sazonais. Ibexes descem em busca de alimento. Camurças cruzam trechos rochosos com facilidade e corços circulam nas bordas da floresta em horários mais tranquilos. É nesse mosaico de encostas, bosques e corredores naturais que um predador altamente adaptável encontra condições ideais para viver: o lobo cinzento. Ele retornou a diversas regiões dos Alpes nas últimas décadas, ocupando vales e encostas
onde bosques de coníferas se intercalam com áreas abertas. A espécie costuma percorrer grandes distâncias durante o dia, alternando trechos de floresta alta e zonas rochosas, para localizar presas e monitorar a presença de outros grupos. Nas montanhas suíças, a oferta de alimento muda com as estações. Na primavera e no verão, corsos, camurças e íbexes jovens ficam mais acessíveis. No inverno, muitos herbívoros reduzem a atividade e o lobo amplia suas rotas seguindo trilhas já usadas pela fauna. A topografia orienta essa busca. Vales estreitos favorecem a comunicação, enquanto encostas íngremes exigem leitura constante do terreno. A comunicação dentro da matilha é objetiva e inclui posturas, toques e pequenos vocalismos. Essa organização social permite que indivíduos alternem funções. Alguns mantêm vigilância, enquanto outros prosseguem na busca por rastros. Ao mover-se em áreas de vegetação densa, o grupo reduz o ruído adaptando a velocidade e a posição de cada membro. A fisiologia do lobo favorece longas caminhadas. A musculatura das patas e a distribuição do peso evitam escorregões em terrenos irregulares, enquanto o olfato aguçado permite interpretar odores deixados por presas horas antes. Em regiões de neve, o animal avalia a profundidade e consistência do manto, evitando trechos onde o afundamento consome mais energia. Um elemento relevante do ecossistema alpino é a interação entre o lobo e grandes herbívoros como a camurça e o ibex dos Alpes. A aproximação é cautelosa. Esses ungulados são rápidos e extremamente adaptados às rochas. Assim, o lobo não depende exclusivamente deles, variando a dieta com pequenos mamíferos e carcaças, encontradas ao longo do percurso. A presença do lobo influencia o comportamento de outras espécies. Corsos mantêm maior alerta em áreas onde rastros recentes são detectados. Raposas, mais discretas, ajustam suas rotinas para evitar encontros diretos. O efeito cascata também atinge a vegetação. Quando herbívoros se deslocam com mais frequência para evitar predadores, áreas específicas sofrem menor pressão de pastoreio e a flora se regenera de forma mais equilibrada. Os Alpes oferecem oportunidades, mas também desafios. Variações climáticas abruptas podem reduzir a visibilidade, dispersar odores e dificultar a comunicação entre indivíduos de uma mesma matilha. Ainda assim, a capacidade do lobo em interpretar sinais ambientais mantém a espécie distribuída por diferentes partes da cadeia montanhosa. Acima da faixa ocupada pelos lobos, surgem ambientes ainda mais abertos e inclinados. Nesses locais, duas espécies representam a resistência dos mamíferos de altitude, o ibex dos Alpes e a camurça. O ibex dos Alpes é um caprino robusto.
reconhecido pelos chifres longos e arqueados dos machos. Seu habitat inclui paredes rochosas e declives extremos. A anatomia das patas permite aderência firme, mesmo em superfícies estreitas, reduzindo o risco de queda. A dieta é composta por gramíneas, arbustos e líquens, encontrados em áreas onde poucas outras espécies conseguem se alimentar. A movimentação do ibex é discreta, quase sempre em grupos pequenos. Em estações mais quentes, os indivíduos utilizam áreas de altitude intermediária, onde a vegetação é mais abundante. Durante o inverno, descem apenas o necessário para encontrar solo exposto. O ibex exerce papel importante na dinâmica vegetal ao consumir espécies resistentes ao frio, mantendo o equilíbrio entre pastagem e arbustos. A camurça, menor e mais ágil, circula entre rochas com precisão impressionante. Diferente do ibex, adapta-se melhor a declives cobertos por vegetação esparsa. Sua sobrevivência depende da leitura rápida do terreno e da capacidade de executar saltos longos em curta distância, recurso fundamental quando predadores estão próximos. A interação entre camurças e águias reais representa uma das relações mais marcantes do Alto dos Alpes. A águia real, uma das maiores aves de rapina da Europa, utiliza correntes de ar ascendente para patrulhar regiões amplas. Do alto, identifica movimentos sutis e escolhe presas vulneráveis, geralmente jovens ou indivíduos debilitados. Seu papel no ecossistema inclui o controle de populações e a remoção de animais doentes, reduzindo a propagação de doenças. Além dessas espécies, diversos pássaros especializados ocupam as faixas elevadas. A gralha de bico amarelo utiliza falésias como abrigo e se alimenta de sementes, insetos e restos deixados por predadores. Em meses de frio intenso, grupos maiores se formam, otimizando a busca por alimento. O lagópode alpino, ave bem adaptada ao clima extremo, muda a plumagem conforme a estação, branca no inverno, manchada no verão, garantindo camuflagem eficiente. Mamíferos menores também ampliam a diversidade desse extrato ecológico. Roedores de altitude, como certos arganazes europeus, servem como recurso alimentar para aves de rapina e carnívoros de médio porte. Esse conjunto de espécies cria uma rede de interações que mantém estável o ambiente montanhoso, mesmo sob condições severas. A marmota alpina habita áreas entre 1.800 e 2.700 metros, onde campos abertos e rochas soltas formam um cenário de vegetação baixa. O ambiente apresenta forte variação térmica diária, manhãs frias, tardes mais amenas e noites rigorosas. A espécie depende dessa alternância para regular a atividade. As marmotas vivem em tocas subterrâneas, construídas em solo firme. Essas galerias possuem múltiplas entradas e câmaras internas que funcionam como abrigo térmico e proteção contra predadores. A engenharia natural das tocas reduz a perda de calor e permite estocagem de material para o período de hibernação.
Durante o dia, as marmotas utilizam áreas elevadas para observar o entorno. O sistema de alerta é baseado em assobios curtos e frequentes. Cada vocalização indica um tipo de ameaça: aves, mamíferos ou presença humana. Quando o risco é moderado, os indivíduos permanecem próximos às entradas das tocas. Quando intenso, todos recuam rapidamente para o interior. A dieta das marmotas inclui gramíneas, flores, brotos e pequenos caules. A escolha depende da disponibilidade ao longo do ano. Na primavera, plantas jovens são mais nutritivas e energéticas. No verão, a alimentação mais variada contribui para o acúmulo de gordura, que sustentará o longo período de hibernação. A interação com predadores como a águia real e o lobo molda o comportamento das marmotas. Indivíduos jovens são mais vulneráveis, especialmente em dias de maior atividade aérea. A vegetação baixa facilita a detecção visual, porém oferece poucos esconderijos. Por isso, a marmota depende fortemente da rede de tocas e da comunicação social. Além da marmota, diversos insetos polinizadores utilizam os campos alpinos como área de forrageio. Abelhas e borboletas alpinas são essenciais para a reprodução das plantas que compõem o prado. Em conjunto, esses organismos sustentam a produtividade primária da região, influenciando o fornecimento de recursos para herbívoros de maior porte. Nessa altitude, também surgem répteis resistentes ao frio moderado, como a lagartixa dos muros em áreas rochosas mais quentes ao sol. A exposição ao calor das superfícies minerais permite que esses animais regulem a temperatura corporal mesmo em ambientes frios. O ecossistema dos prados alpinos funciona como uma zona de transição entre áreas elevadas e as faixas de floresta mais abaixo. A movimentação constante de herbívoros, predadores e aves cria uma cadeia de relações que mantém a região estruturalmente estável. Ao descer dos campos alpinos em direção às áreas de menor altitude, surgem grandes lagos formados pelo degelo das montanhas. Essas massas de água cristalina possuem profundidades variáveis e uma notável diversidade ecológica. As margens são compostas por juncos, gramíneas úmidas e pequenos arbustos, que fornecem abrigo e alimento a numerosas espécies. O cisne branco, uma das aves mais icônicas da região, utiliza esses lagos como principal área de alimentação e reprodução. Sua morfologia, pescoço longo, corpo robusto e asas amplas, permite movimentos precisos na água e a coleta de vegetação submersa. O cisne aproveita brotos e raízes de plantas aquáticas, distribuídas de acordo com luz e profundidade. Em períodos de maior atividade diurna, esses animais alternam zonas de sombra e bancos rasos para descansar.
A postura do corpo, assim como a movimentação das asas, serve para comunicar intenções, defesa, alerta, acasalamento ou simples deslocamento. Casais formados estabelecem territórios relativamente grandes, selecionando locais protegidos do vento e próximos à vegetação espessa para a construção de ninhos. A fenologia aquática desses lagos envolve uma cadeia alimentar complexa. Espécies como truta alpina, perca europeia e corégono habitam diferentes profundidades, conforme temperatura e disponibilidade de oxigênio. Esses peixes exercem papel crucial na ciclagem de nutrientes e servem de alimento para aves piscívoras, como o mergulhão de crista. Esse mergulhão utiliza técnicas de caça subaquática eficientes, impulsionando-se com as patas, enquanto mantém o corpo hidrodinâmico. Mamíferos semiaquáticos, especialmente a lontra europeia, embora menos comum, podem ocorrer em trechos de rios conectados aos lagos principais. A lontra utiliza zonas de vegetação densa para repouso e caça pequenos peixes durante períodos de baixa luminosidade. Sua presença indica boa qualidade da água, já que a espécie depende de ambientes pouco poluídos. As áreas alagadas adjacentes aos lagos abrigam diversas espécies de aves, como garça real, pato real e galeirão comum, que exploram nichos diferentes dentro de um mesmo sistema. A garça utiliza o corpo ereto para observar presas em águas rasas. O pato real busca principalmente material vegetal, e o galeirão com pés largos caminha facilmente sobre vegetação flutuante. A estabilidade ecológica dos lagos depende do equilíbrio entre vegetação submersa, fluxo de nutrientes e pressão de predadores. A intensidade do degelo anual influencia diretamente a renovação de água, modificando a distribuição térmica e a movimentação das espécies aquáticas. Em anos de degelo tardio, peixes tendem a permanecer em camadas mais profundas por mais tempo, alterando a dinâmica alimentar das aves. Assim, os lagos alpinos funcionam como pontos centrais de biodiversidade nos Alpes suíços, conectando ambientes terrestres e aquáticos e influenciando populações distribuídas ao longo de grandes extensões. Nas regiões periféricas dos lagos, começam a surgir florestas densas compostas por faias, abetos e carvalhos. Esses bosques úmidos apresentam microclimas estáveis, sombra permanente, alta umidade e solo rico em matéria orgânica. Entre as espécies que melhor se adaptam a esse ambiente está o corso, um ungulado leve, ágil e com sentidos altamente desenvolvidos. O corso utiliza áreas de vegetação densa para alimentação e abrigo. Sua dieta inclui folhas jovens, brotos, ervas e frutos encontrados no subbosque. A espécie é sensível a mudanças na luminosidade e nos sons do ambiente.
Qualquer variação na cobertura vegetal pode alterar o padrão de movimentos do grupo. A comunicação entre indivíduos ocorre por marcadores olfativos deixados em troncos e galhos. Machos estabelecem territórios durante a primavera e verão, esfregando galhadas em pequenas árvores. Essa marcação sinaliza presença e estado reprodutivo, diminuindo conflitos diretos. O deslocamento do corço pelos bosques é facilitado pelo corpo compacto. A postura ereta e atenta possibilita detectar movimentos de predadores como o lobo e, ocasionalmente, o gato bravo europeu, felino esquivo, que utiliza áreas densas para caçar pequenos mamíferos. Embora o gato bravo não represente ameaça significativa aos adultos, pode predar filhotes em algumas situações. Outro mamífero comum nos bosques é o texugo europeu, que vive em tocas extensas e emerge no crepúsculo para forragear. Embora não interaja diretamente com o corço, o texugo influencia o ecossistema ao abrir túneis que arejam o solo e promovem circulação de nutrientes em camadas mais profundas. A avifauna dos bosques suíços adiciona complexidade ao ambiente. Espécies como o pica-pau malhado grande utilizam troncos ocos para nidificar, contribuindo para a criação de cavidades posteriormente ocupadas por pequenos mamíferos e outras aves. Corujas de médio porte, como a coruja orelhuda, patrulham clareiras e áreas de vegetação baixa à noite, desempenhando controle de populações de roedores. A interação entre corços e a vegetação é intensa. Pressão de herbivoria pode influenciar a renovação de plantas e a composição florística do subbosque. Quando as populações aumentam acima da média, a retirada de brotos jovens afeta a regeneração de árvores de grande porte. Em contrapartida, predadores naturais ajudam a regular essas populações, evitando desequilíbrio. A movimentação do corço também está ligada ao relevo. Em encostas moderadas, os animais utilizam trilhas formadas pela própria fauna ao longo dos anos. Ao se aproximar de cursos d'água, analisam profundidade e correnteza antes de beber, comportamento que reduz riscos de acidentes ou emboscadas. Os bosques úmidos funcionam como transição entre zonas abertas e ambientes mais fechados. A diversidade estrutural da vegetação cria múltiplos nichos, sustentando a coexistência de pequenos mamíferos, aves, insetos e anfíbios. Nesse mosaico ecológico, o corço ocupa posição fundamental como dispersor de sementes e consumidor de vegetação, auxiliando na manutenção da estrutura florestal. À medida que o terreno torna-se mais sombrio e úmido, surgem condições ideais para anfíbios,
que dependem diretamente da presença de água para hidratação e reprodução. Entre eles, a salamandra de fogo é uma das espécies mais emblemáticas dos bosques suíços. Sua pele brilhante, marcada por manchas amarelas e pretas, serve como aviso visual para predadores. A espécie produz substâncias químicas defensivas que desencorajam ataques e reduzem predadores potenciais. A sobrevivência da salamandra depende da manutenção de umidade constante. Por isso, permanece próxima de riachos, folhas encharcadas e troncos caídos. Durante a noite, a salamandra torna-se mais ativa, movendo-se lentamente pelas folhas. O deslocamento é cuidadoso. Cada avanço é precedido por um breve toque do focinho no solo, garantindo que a superfície esteja úmida o suficiente para evitar desidratação. A respiração cutânea requer ambientes frescos e sombreados. A reprodução ocorre em águas calmas ou trechos de riachos com fluxo controlado. Fêmeas depositam larvas que se abrigam entre pedras e raízes, onde encontram microhabitats protegidos contra correntes mais fortes e predadores aquáticos, como pequenos peixes e insetos larvais. O desenvolvimento depende da oxigenação adequada e da qualidade da água, fatores diretamente influenciados pela cobertura vegetal acima. A salamandra exerce papel essencial na cadeia alimentar, ao consumir invertebrados como caracóis, besouros, larvas e pequenos artrópodos. Ao controlar essas populações, contribui para o equilíbrio ecológico das camadas inferiores do bosque. Em contrapartida, a espécie pode ser predada por aves e pequenos mamíferos quando encontra-se debilitada ou em áreas mais expostas. A manutenção dos microhabitats depende do estado geral da floresta. Troncos em decomposição acumulam água e servem como abrigo. Musgos retêm umidade e a cobertura de folhas protege o solo contra ressecamento. Mudanças no dossel, como quedas de árvores por tempestades ou ação humana, alteram significativamente o microclima, impactando a distribuição da salamandra. O comportamento lento e o ciclo de vida sensível fazem da salamandra de fogo um bioindicador eficiente da saúde ambiental. Em áreas com poluição ou redução da cobertura vegetal, sua presença diminui rapidamente. Os Alpes suíços não funcionam como blocos isolados. Cada faixa, montanhas, campos alpinos, lagos, florestas e clareiras, formam um sistema interligado. Animais utilizam essas zonas em momentos específicos do ciclo anual, criando uma rede dinâmica de interações. Predadores como o lobo cinzento realizam deslocamentos verticais conforme disponibilidade de presas.
Herbívoros como corços, camurças e íbexes alternam áreas de alimentação para evitar sobrecarga de pastagem. Aves aquáticas dependem da qualidade dos rios e lagos, que por sua vez são influenciados pelas encostas superiores. A abundância de insetos em campos e bordas florestais afeta diretamente espécies insetívoras, como a abubila, pequenos passeriformes e anfíbios. Em períodos de seca prolongada, a distribuição de recursos muda rapidamente e essas espécies ajustam seus territórios. Processos geológicos também influenciam a dinâmica ecológica. Deslizamentos ocasionais abrem clareiras que se tornam áreas de regeneração vegetal, atraindo herbívoros e, consequentemente, predadores. A queda de grandes árvores cria microhabitats essenciais para anfíbios e pequenos mamíferos. Riachos oriundos do degelo transportam nutrientes para vales inferiores, fortalecendo cadeias alimentares. O conjunto de interações demonstra que a paisagem alpina está em constante transformação. Mesmo pequenas alterações no relevo podem ampliar ou reduzir a presença de espécies. Animais de lento deslocamento, como anfíbios e pequenos mamíferos, dependem fortemente da continuidade desses corredores ecológicos. A movimentação sazonal também é determinante. No verão, herbívoros expandem seus territórios. No inverno, concentram-se em locais mais protegidos. Predadores acompanham esse movimento e aves migradoras utilizam os Alpes como ponto de referência durante longas jornadas. Os Alpes são, portanto, um sistema vivo de múltiplos fluxos de água, energia, nutrientes e organismos. Cada espécie, independentemente do tamanho, contribui para o funcionamento geral desse ecossistema. As variações de temperatura e umidade nos Alpes criam desafios para toda a fauna. As estratégias desenvolvidas pelos animais mostram uma diversidade impressionante de adaptações. Nas zonas mais elevadas, espécies como o lagópode alpino apresentam plumagem sazonal. No inverno, as penas brancas garantem camuflagem e isolamento térmico. No verão, a plumagem adquire tons acastanhados, combinando com um ambiente rochoso. Mamíferos como o íbex e a camurça possuem cascos adaptados para aderência em superfícies inclinadas. O formato angular distribui o peso, reduzindo o risco de escorregões. A musculatura forte das patas permite movimentação eficiente, mesmo em terrenos instáveis. A marmota alpina utiliza a hibernação como estratégia central de sobrevivência.
Durante meses, permanece em tocas subterrâneas com temperatura controlada, reduzindo o metabolismo para economizar energia. Esse processo requer planejamento alimentar prévio e cooperação entre membros da colônia. Anfíbios como a salamandra de fogo dependem da umidade para a respiração cutânea. A escolha de microhabitats úmidos, sombreados e com vegetação densa é fundamental. Em áreas com diminuição do fluxo hídrico, a distribuição da espécie é rapidamente afetada. Aves aquáticas, como o cisne branco e o mergulhão de crista, dependem de estratégias comportamentais para enfrentar variações térmicas. O cisne regula a exposição ao vento e ajusta horários de alimentação para conservar energia. O mergulhão alterna profundidades conforme temperatura da água e presença de cardumes. Predadores como o lobo utilizam variação de rotas para otimizar esforço. Em dias de neve fofa, a matilha adota velocidade menor, concentrando-se em áreas de menor declive. Em superfícies congeladas, a movimentação torna-se mais eficiente, mas a atenção aos ruídos aumenta, para evitar alertar presas. Essas adaptações somadas permitem a coexistência de inúmeras espécies em ambientes altamente variáveis. A diversidade de respostas ao ambiente evidencia como os Alpes se tornaram um dos sistemas mais ricos e complexos da Europa. A Suíça selvagem é o resultado de milhões de anos de adaptação. Montanhas escarpadas, lagos cristalinos, florestas densas e campos abertos compõem um cenário onde cada forma de vida encontrou seu próprio método de sobreviver. A coexistência dessas espécies revela como o ecossistema alpino funciona como um organismo complexo, com fluxos contínuos entre altitude, água, solo e clima. Do lobo que percorre as encostas, às marmotas que observam o horizonte, dos cisnes que deslizam sobre lagos tranquilos às salamandras que dependem da umidade para respirar, das abubilas que patrulham clareiras aos íbexes que caminham por paredes verticais. Todos fazem parte da mesma rede. Compreender essa conexão nos permite valorizar o papel de cada elemento na manutenção da vida selvagem. Os Alpes suíços permanecem como um dos ambientes mais ricos da Europa, demonstrando que resiliência e diversidade são frutos de múltiplas relações. Se você gostou desta jornada pelos Alpes suíços, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar novos documentários
sobre a vida selvagem pelo mundo. Obrigado por assistir e até a próxima exploração da natureza.